Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no podcast Mulheres Posicionadas e hoje o nosso tema é Transformadas pelo Louvor, o poder de Deus na vida de mulheres posicionadas. Antes da gente começar, eu quero agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele nada disso aqui estaria acontecendo, né? O nosso pastor Jonathan, pastora Ludmila, a Jordânia, por estar aqui nos ajudando com essa oportunidade de levar a palavra do Senhor, de levar o louvor na vida de mulheres e de todos aqueles que estiverem aqui para nos ouvir. E hoje a nossa convidada é especial, a maravilhosa Eridiane, que vai estar aqui falando um pouco sobre o chamado dela do louvor, né? Ela vai estar falando um pouco o que o louvor fez, o diferencial na vida dela, como foi a vida dela lá atrás com Cristo e até hoje aqui sobre o louvor, tá? Irmã, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito grata pela sua vida, por você estar aqui. Amém. E você inspira muitas mulheres e por isso que hoje essa oportunidade, nossa primeira edição do podcast falando sobre louvor, é toda a sua oportunidade. Amém? Obrigada. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque é Ele e é por Ele todas as coisas. Né? Primeiramente, quero agradecer pelo fôlego de vida que Ele me deu, porque eu falo que eu sou um milagre, né? A qual o Senhor tem segurado nas minhas mãos. Né? Eu não nasci num lar evangélico, né? Eu, meu pai, minha mãe, tenho mais 3 irmãos, um irmão e uma irmã. A gente não nasceu no lar evangélico, mas no decorrer da nossa história, o Senhor aprovou de que minha mãe fosse para a igreja, e lá fomos todos nós para a igreja, e hoje eu pertenço a minha família, todos louvam ao Senhor Jesus. O único que não louva ao Senhor Jesus é minha mãe, mas ela é intercessora da casa do Senhor, né? E sou casada. Pela honra e glória do Senhor Jesus, Ele me concedeu essa honra de ser mãe de 3 filhas, linda, maravilhosa, Elisa, Júlia e Lívia, a qual eu não podia ter filhos, mas o Senhor me agraciou com essa tão grande dádiva que é ser mãe. Então eu só louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. Amém, irmã. Que lindo, Amém. né? E é difícil, né? Quando você não nasce num lar cristão, a caminhada é muito mais difícil, né? Sim, a caminhada é muito mais difícil, porque igual a gente teve um lar onde meu pai era alcoólatra, onde filhos participavam de muitas coisas, né? Briga do meu pai, briga da minha mãe, os dois batiam um no outro, e às vezes a gente não queria ir para a escola, porque chegava na escola o povo ia falar, né? Os meninos ficavam rindo da nossa cara, porque havia uma briga, e minha mãe ia buscar meu pai nos bares, e lá os dois vinham brigando de lá até chegar em casa. Tinha dia que a gente ia ter que atravessar o rio com fome, porque meu pai chegava em casa, ele derrubava a comida, não deixava ninguém comer. Então, assim, foi uma turbulência muito grande, e hoje meu pai, ele é servo da casa do Senhor, ele é presbítero, ele louva o Senhor, e é só bênção, graças a Deus. Amém. E qual foi a virada de chave? Porque você ir sozinha para a igreja é difícil, mas você levou toda a sua família. Hoje toda a sua família serve. Hoje toda a família dela é cristã. E qual foi essa virada de chave para sua família se posicionar aos pés de Deus? Olha, essa virada de chave, ela aconteceu na vida da minha mãe. Foi ela que teve a posição, né, de estarmos hoje todos na casa do Senhor, porque ela falou pro meu pai, ou você muda, ou então eu não te quero mais. E aí, quando a gente veio para Goiânia, que somos de Tocantins, o meu pai ficou muito tempo dormindo no sofá. E teve uma época que aí ele teve essa decisão de servir ao Senhor, porque ele via que nós, as meninas, precisava desse apoio dele dentro de casa. Então ele tomou essa atitude. E até mesmo porque a gente falava assim, não, eu não quero ter um esposo dessa maneira. Eu não quero ter um esposo alcoólatra. Então aquilo foi pesando na consciência dele de uma tal maneira que ele se viu que ele tinha que ter uma mudança para ele poder ter um exemplo dentro de casa também. Amém. E a partir do momento vocês foram para a igreja, começou a cultuar, e quando foi assim o chamado que Deus falou com você em relação ao louvor, que quando Deus falou que era aquilo ali que Ele queria de você? Eu tinha 10 anos quando eu ganhei a minha primeira oportunidade na igreja para louvar o Senhor. E eu estava cantando o Exnato Nascimento, aquele chora, chora que Deus responde. E eu lembro que eu comecei a cantar e eu chorava muito, mas era muito mesmo. E ali foi onde um irmão desceu e falou que o Senhor estava marcando esse chamado na minha vida através do louvor, que através do louvor Deus mudaria a história da minha casa, Deus mudaria o meu trajetório todinha.
Amém. E com essa trajetória lá, com essa idade, qual foi a sua experiência que marcou, que pode ser com criança ou até agora, que falou assim, que foi uma experiência mesmo de Deus, assim, na sua vida, com o louvor, que você falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, eu vou aperfeiçoar. Qual foi essa experiência de vida que você teve com o louvor? Eu falo que a maior experiência que eu tive foi saber que Deus, Ele me escolheu para isso, mesmo eu sendo imperfeita, mesmo eu sendo pecadora, mesmo naquela época a gente não era uma casa estruturada na palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus, com a sua misericórdia, foi lá e falou, não, é isso que eu quero para a sua vida. E por muito tempo eu corri desse chamado. E uma vez o Senhor falou para mim assim, até quando você vai correr? Até quando você vai fugir do que eu tenho para você? Então hoje chegou o seu dia de você decidir se você quer ou você não quer o que eu tenho para você. Então eu acho que daí eu comecei a pensar e falar, não, é isso que eu quero para minha vida. Porque não tem nada melhor e não tem nada que te dá mais prazer do que você estar na casa de Deus e ainda mais cultuando, louvando e agradecendo Ele por tudo que Ele fez, porque o Senhor já fez tanta coisa na minha vida que eu não sou merecedora, mas sempre Ele tem falado para mim, eu escolhi, e aquilo que Ele escolhe, você não tem escolha, Ele escolheu, pronto, e acabou. Amém. E por muitas vezes a gente faz igual Jonas, né? A gente se esconde, a gente sabe do nosso chamado, mas a gente não tem coragem, não tem força. Acho que não somos capazes, porque a gente se sente tão pequena mediante as pessoas que a gente vê em grandes shows e grandes louvores. Você fala assim, não, eu não vou conseguir, eu não consigo, né? E a gente não tem aquela preparação toda, mas a gente para entender que não é sobre cantar, mas Não. sim adorar. Sim. Né? E quando você se posiciona em adorar, aí Deus vai começando a transformar e isso vai fazendo com que a gente seja mudada e Deus vai nos levantando, mesmo com guerra, com luta em casa e no nosso dia a dia. Sim. E Ele vai nos levantando, né? E não é fácil, porque o chamado do louvor dói, né? E a gente é criticada também, né? E me conta aqui, então, como que você inclui o louvor no dia a dia, né? Não assim dentro só da igreja, né? Mas na sua rotina com suas filhas, com sua esposa, na sua casa, por onde você passa, o que você deixa, né? Sobre essa experiência com o louvor. O louvor, ele é transformador. Ele é transformador. Não é só cantar, né? Igual o povo fala aí, não é só cantar. Porque o verdadeiro adorador, ele carrega as marcas. Ele sabe o peso que tem na adoração. Porque eu sempre, quando eu vou pegar uma letra para louvar, eu sempre gosto de olhar ela. O que aquela letra está falando? O que está escrito ali? O que vai me edificar? O que vai edificar a igreja? O que vai edificar o meu próximo? Então eu gosto sempre de olhar isso, porque Deus tem algo comigo que não é todo louvor que eu canto. Tem uns louvores que Ele requer que eu canto. E tem outros louvores que Ele, quando eu falo assim, eu vou ensaiar um novo louvor, Ele fala, não, você vai em determinado lugar, que esse louvor vai impactar a vida, você vai ter que ir lá. Então, eu gosto sempre de ver isso, Deus fazendo essas coisas, porque tem hora que você está num lugar e uma pessoa vai chegar perto de você e vai falar, irmã, ora comigo, irmã, louva um hino. Quantas vezes eu já passei na rua, pessoas atribuladas, com o coração aflito, e eles simplesmente queriam um louvor, e naquela hora ali o Espírito Santo vai e fala para você, é esse louvor. Então você sempre tem que estar alinhado com o Espírito Santo, sempre tem que estar alinhado com a Bíblia, porque houve um tempo na minha vida que era só um louvor, e hoje eu falo com experiência, o louvor, ele é a proclamação da palavra. Você tem que entender da palavra para você poder louvar também. Porque quando você for ministrar o que você está louvando, você tem que estar dentro da palavra. É isso, amém. Isso é muito forte, porque seguindo isso e lugares que a gente é convidada para louvar, e a gente tem que sempre perguntar para Deus, Deus, é esse lugar eu posso ir? Uhum. Eu posso colocar a sola dos meus pés? O Senhor vai estar comigo nesse lugar? E muitas vezes Deus não quer a gente naquele lugar, né? Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento, estar atenta na palavra, em buscar na palavra, né? Uhum. Deus, é lá mesmo que eu posso ir e louvar este louvor para edificar almas, para salvar vidas, né? Para mostrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, porque temos que, como se diz, tem que
é Deus que vai nos guiar. Tudo que a gente faz, o passo, levantar, o nosso deitar, tem que ser Deus que tem que nos guiar. Não podemos ir lá e cantar simplesmente para nos aparecer, não. A gente tem que ir para levar adoração para aquelas pessoas sedentas, que precisa da palavra, que precisa do louvor, porque o louvor é forte, né? Muda, modifica a vida das pessoas que tá ali, né? E é muito interessante. E assim, e hoje, o que você falaria para aquela mulher que fala assim, que tem a vontade de cantar, mas tem algo que trava ela, que trava... O que você falaria para essa mulher que tem vontade, mas não tem coragem? Eu não sei cantar. Não é sobre cantar, né? Uhum. O que eu falo assim, medo todos nós temos. Ainda mais quando se refere à palavra de Deus, quando se refere você entrar no santo do santo para adorar. Quem que não teme? Você teme quando você está diante de um juiz, imagine diante do Todo-Poderoso. Todos nós tememos. Todos nós. Mas o que acontece? Você tem que colocar esse medo e falar, eu vou com medo mesmo. Eu não sei louvar, gente. Não é sobre louvar, é adoração. Eu já tive em lugares que tinha tanta cantora famosa e meu nome estava lá e eu falava, Senhor, como que eu vou cantar? Como que eu vou louvar ao tanto de mulheres lindas, maravilhosas, que sabem cantar melhor que eu? Olha o vozeirão, olha o timbre dessa mulher, olha isso, olha aquilo. E eu falava, Senhor, como que o Senhor faz isso comigo? Me coloca em lugares tão grandes, Senhor. E eu desse tamanhozinho, Senhor. E o Senhor virou para mim e falou assim, eu quero adoração. Você sabe adorar? E eu falei, sei. É isso que eu quero. Então é isso que eu falo para você. O Senhor, ele não quer sua voz bonita. O Senhor não quer não, ele quer a sua adoração. A palavra de Deus diz que é em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, eles não estão dentro da igreja, só dentro da igreja não. Eles estão fora, eles estão no lares, eles estão na rua. É aquele momento que você adora na rua, aquele momento que você adora na sua casa, lavando as vasilhas, aquele momento que você adora lavando uma roupa, aquele momento que você adora limpando uma casa. É esse momento. Nenhum de nós somos profissionais nessa terra, não, diante do Senhor, não somos nada, mas é eles que nos capacita. É ele nos capacita. Então eu quero dizer para você, mulher, levanta-se, porque quem está perdendo o melhor de Deus é você. Deus não parou de fazer milagre, ele nunca vai parar de fazer milagre. Somos nós que paramos de fazer o que ele quer que a gente faça. Amém. E isso é muito interessante, porque um breve relato. As meninas sempre me impulsionavam. Você vai louvar, você vai louvar. Eu não sei cantar. E eu ia tremendo, passando mal, desmaiando. Eu tremia, a voz não saía. E quando a Jordana me fez o primeiro convite para participar do seminário do ano passado, de 2024, aqui na igreja, eu falei, Jordana, não. E a gente fiquei muitas mulheres, foram mais de 100 mulheres. E eu falei, não, eu não tenho essa capacidade, eu não vou. E eu não quero, porque a gente não quer se posicionar. A gente tem medo de se posicionar, né? E aí eu falava, Deus, foi o que você falou, né? Orar, perguntar para Deus se é isso mesmo. E Deus me mostrou em sonho. Ele me mostrou as meninas aqui na igreja, o louvor que era para eu louvar, que era o Eis-me Aqui da Valesca. E aí foi muito lindo, que aí eu me acalmei. E aí eu peguei e falei, Jordana, eu tô preparada. Mas não tava. Mas eu falei pra ela que eu estava. E foi muito lindo, porque quando eu louvei, eu entendi o que Deus queria de mim. E muitas mulheres naquele dia foram edificadas, eu tenho certeza. Porque eu também fui edificada e entendi que eu sou capaz de adorar Ele, né? Então, é muito importante essa questão do louvor, de buscar em Deus mesmo o que Ele quer, né, da gente. E, irmã, na sua opinião, o louvor é só uma música ou também um estilo de vida? Ele não é uma música, não é. Vai muito mais do que um estilo de vida. Vai muito mais. Porque é aquilo que a palavra de Deus fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você se rende na adoração, mais o Senhor requer de você, mais o Senhor vai te despertando, né? Igual você falou, né? Que é muito importante essa questão do louvor. Eu gosto quando o Senhor me fala qual que é o hino que Ele quer que eu canto. Eu amo quando isso acontece. Toda vez quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, me mostra o hino que o Senhor quer que eu cante. Mas aquele hino, Pai, que vai agradar os teus olhos, que vai agradar o Senhor, não pessoas. Porque às vezes, irmão, se você for olhar que eu vou cantar para agradar a Carol, vou estar muito errada. Eu vou contar uma experiência que eu tive e essa experiência ela me impactou bastante. Eu fui convidada para cantar num culto de irmãs. E eu fiquei 1 mês ensaiando um hino, 1 mês. E o Senhor falava assim para mim, não é este hino. Eu falava, Senhor, mas eu quero este hino.
E o Senhor falava, não é esse hino. Eu falava, Senhor, mas esse hino é lindo, esse hino é lindo. Quando chegou lá que a irmã me deu a oportunidade, eu era cantora oficial. A única coisa que eu disse, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E o CD rodou e eu não cantei nada. Nada, nada, nada. Só entreguei o microfone. Eu não peguei mais nem... Falei pra irmã, não precisa você nem me dar mais a oportunidade. Mas ali eu falei assim pro Senhor, eu não quero cantar mais. A igreja estava lotada. Eu falei, Senhor, eu passei vergonha. Comecei a falar com o Senhor, eu passei vergonha. Senhor, foi constrangedor. Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor deixou eu naquela indagação com ele. Um dia ele falou pra mim assim, ó, sou eu que ponho na sua boca os hinos que é pra você me louvar. Glória a Deus. Mas eu estava tão em mim mesma que não atentei a isso. Então hoje eu quero deixar para você, né? Quando o Senhor trazer um louvor no seu coração, na sua mente, pega, é aquilo lá. E depois disso, irmãs, e tem hora que eu tô na igreja e o Senhor fala assim, você vai louvar tal hino. Eu falei, Senhor, eu nem ensaiei, mas eu chego lá e dá certo, porque é Ele que tá no controle, é Ele que tem o controle. A gente quer controlar o culto, a gente quer controlar aquilo tudo e não é assim. E a nossa adoração, ela não começa quando você está com o microfone na sua mão, não. A sua adoração começa da hora que você acorda. Amém. Isso é muito importante, né? E uma pergunta, assim, muito interessante, que é, você acredita que o louvor pode ser uma arma espiritual contra a tristeza, desânimo, depressão, tudo aquilo que hoje a gente está passando, né? No nosso século, que hoje é um dos que atinge muitas mulheres, principalmente, né? Que é o desânimo, depressão, tristeza. Você acha que o louvor é uma arma essencial para quem está passando por isso? É, sim. E é uma arma poderosa. E eu sei te falar isso por experiência própria. Porque eu passei também por uma fase da minha vida. E fase a gente não perde, a gente não quer, mas a gente tem que passar, né? E foi através do louvor que o Senhor não deixou eu aprofundar na depressão. Foi através do louvor. Porque tinha dia que eu falava, Senhor, eu não tenho como louvar. O que eu vou louvar? Eu me segurava naquilo que eu estava vivendo e não olhava naquela dor que eu estava passando, e aquela dor se eu queria usar para transformar outra vida. Porque a gente tem um pensamento de que o Senhor primeiro tem que arrumar a nossa casa para nós fazer a obra. E muitas das vezes não vai ser assim. Muitas das vezes você vai fazer a obra e você vai olhar para sua casa e dizer, Senhor, como que eu vou fazer a obra com a minha casa desse jeito? E Ele vai dizer para você, vai que eu cuido. Irmãos, e é certo isso, essa palavra, quando o Senhor fala assim, faz a minha obra que eu cuidarei de ti, eu cuidarei dos teus, irmãos, é garantido, é confiável, é a palavra dele, ele vela pela palavra dele para cumprir, ele faz sim, e o louvor é uma arma muito poderosa, ainda mais quando você mistura ela com adoração, você mistura ela com louvor, você mistura ela com jejum, com a palavra, com a consagração. Irmão, não tem nada que impeça o trabalhar de Deus, não tem nada que impeça, porque se o louvor ele é quebrantamento da nossa alma, imagine eu que sou portadora desse tom tão grandioso, se ele não vai primeiro quebrantar a minha alma aos pés do Senhor. E às vezes a gente tá tão quebrada, a nossa casa tá de cabeça para baixo, mas Deus vai lá e fala. Mas aí às vezes o Senhor até fala assim, talvez você não tenha nem palavra, igual muitas das vezes eu não tenho palavra para orar. Eu ajoelho e falo, Senhor, eu tô ajoelhada aqui, o que que eu vou dizer? E simplesmente eu começo a cantar. Sim. Cantar. E ele vai me dando louvores, eu vou cantando, daqui a pouco eu tô no zino da harpa, daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco o Espírito Santo toma a gente. É isso que o Senhor quer de nós cada dia mais. Nós rendemos aos pés dele, em adoração, em louvor, porque muitas das vezes a gente pensa que as mais lindas palavras que o Senhor quer ouvir. Não. E muitas das vezes até nós dizemos, Senhor, eu tô com medo, mas eu estou aqui. Então, Melidiane, como as mulheres que podem usar o louvor hoje em dia para fortalecer sua fé em tempos difíceis? Não tem como falar de fortalecimento sem antes a gente não aplicar a Bíblia. Não tem como. Porque a oração, ela acompanha com a Bíblia. E a adoração também. Não tem como separar. Porque, como eu falei, a palavra de Deus pregada é eficaz. E o louvor, ele baseado na palavra, ele também é eficaz. Não tem como separar. Então, primeiramente, não é só louvar. Primeiramente, vocês têm que estar firmado na palavra. Amém, é isso aí.
E se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui nesse podcast maravilhoso, gente, segue lá, gente, viu? Segue a gente, não desgruda da gente, vai ter muita novidade aqui pela frente, viu? É uma palavra que você pode deixar para elas sobre o poder do louvor. Qual seria? O poder do louvor. O poder do louvor, eu vou mudar só o poder do louvor e vou colocar o poder do Espírito Santo através do louvor. Não tem outro. E eu falo com toda firmeza para você, mulher, para você que tem esse sonho, para você que tem essa vontade, para você que admira alguém, mas você se sente incapaz. Lembre-se de uma coisa: ninguém é capaz, mas o Espírito Santo é ele que capacita. Amém. Ele capacita, é hino. Lembra dos 10 leprosos? Eles não foram curados quando eles receberam, não, ele foi curado indo. Quando o general lá que estava com lepra, que ele foi lá no profeta para receber a cura dele, o que o profeta disse para ele? Vá, mergulha 7 vezes. Então não tem como eu falar para você uma palavra de ânimo sem dizer para você: levanta e vai. Levanta e vai. Porque quando você der o primeiro passo, você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar em você e depois através de você. Amém. É verdade. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada, porque é ele que nos direciona. Então não adianta a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, sem o Espírito Santo estar em nós, sem a gente buscar a sua presença, porque ela é essencial para a gente estar aqui, de pé, né? Uhum. E qual que é um versículo que fala, né, no seu coração sobre adoração, sobre o louvor, que marca a sua vida? Um versículo que é chave para você? Eu gosto de muitos versículos, mas Salmos, aquele que fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Sim. Então a gente tem essa base na palavra de Deus, que todo ser que respira, quer dizer, a Bíblia não exclui você. A Bíblia não exclui você de louvar o Senhor. Ela, pelo contrário, ela afirma: se você está respirando, louve ao Senhor. Se os seus olhos você está vendo, louve ao Senhor. Se você está andando, louve ao Senhor. Se você tem mão para levantar, louve ao Senhor. Então é esse o versículo que eu mais me apego nele, porque tem dias que não é fácil, mas eu vou para essa palavra. Eu tenho um fôlego de vida. Tá doendo, mas eu tô respirando. Eu vou louvar o Senhor. Tá doendo, mas meus pés podem andar. Eu vou louvar o Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam aprisionados, mas eles não estavam com a boca deles amarrada, ao qual não puderam louvar o Senhor. Então lembre-se disso. Não há nada e não há ninguém que possa impedir o seu louvor, a não ser você mesmo, de não querer louvar o Senhor. Amém. E complementando o que ela falou em relação aos versículos bíblicos, e eu vou deixar um versículo aqui relacionado sobre o louvor. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres, lá em Salmo 102. Amém? E pra gente fechar, mas fechar com chave, eu quero que você louve um pedacinho de um louvor, né? Que é aquele louvor ali que marcou tudo isso aqui que a gente tá falando, tudo isso aqui que foi dito pra todo mundo que tá ouvindo. Eu quero que você cante pra gente. Amém? E eu quero falar que a adoração, ela sempre nos constrange. Ou ela nos constrange antes, ou ela nos constrange depois. É muito sério a adoração, porque tudo aquilo que a gente louva, a gente vive. Tudo aquilo que você louva é o que você tá vivendo, ou é aquilo que você vai viver. Então, esse louvor é um louvor a qual mexe muito comigo. Eu falo que é a história da minha vida, que por onde eu passo, eu tenho que louvar ele. Porque quando eu louvo ele, eu lembro e relembro de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E de tudo aquilo que as promessas deles têm me acompanhado para acontecer na minha vida. Amém? Amém. E aquele: quem me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras
Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu chorei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que eu estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jogar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, é Ele quem cuida de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, Ele defende você e te abençoa aqui e te abençoa lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar e posso abater, mas se Ele quer te abençoar, quem vai contender? Deus, Amém. Essa mulher que vozeirão, que fala tão calminha assim, fala assim, não tem essa vozeirão toda não tem. É o trabalhar de Deus. Mãe Lidiane, eu gostaria de agradecer ricamente a sua presença aqui nesse primeiro podcast, né? Amém. Falando louvor, vai ter muitos, e agradecer mesmo que logo de cara você aceitou, você se animou, se alegrou, orou junto com a gente para esse projeto estar acontecendo, né? Para mostrar para outras mulheres que tem como sim se posicionar diante das coisas de Deus, né? Tem sim. Mesmo que a gente não precisa estar bem, a gente só precisa se posicionar. Né? E é isso que Deus espera da gente, mulheres corajosas que se posicionam à voz de Deus. Fala, filha, vai, se levanta, vai arrastando, vai quebrada, mas vai, né? E muito obrigada pela tua presença, louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, tá? Amém. E pode contar comigo sempre, viu? Amém. Amém. Muito obrigada. E é isso, gente, hoje a gente encerra com mais um podcast e aguarde que logo vem mais convidados especial e a gente vai estar aqui falando sobre o louvor, o chamado do louvor na vida de grandes mulheres. E vai estar aqui mostrando pra gente o que Deus fez na vida de cada uma delas. Eu agradeço a Deus e até mais.